pessoal ligado no YouTube da Rádio Roquete Pinto, Daniel Santiago, Gustavo Guerra aqui. E estamos chegando com mais uma semana e mais um Todas as Divisões na Rede, o seu local onde você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no último Todas as Divisões, vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no universo do futebol de menor investimento do estado do Rio de Janeiro, né, Gustavo? Exatamente, então ontem teve mais um programa, Todas as Divisões, a gente começou falando da Série B1 do Campeonato Carioca, né, porque a gente já tem os finalistas. São eles, Serrano e Duque de Caxias. Pois é, e não são só finalistas, né? Chegando à final, essas duas equipes conseguiram também um acesso para a Série A2 do Campeonato Carioca, que é a segunda divisão do nosso estadual. E a gente teve, nesse geral da semifinal, alguns jogos conturbados, Sim. pelo menos um jogo sempre conturbado em cada final de semana. O jogo conturbado desse último final de semana foi o jogo entre Serrano e Barra da Tijuca, que terminou em 1-1, mas não foi nem o resultado, nem o placar, né, nem o que aconteceu ali dentro do jogo em si, que acabou gerando mais notícia, mas sim, durante ali a partida, uma confusão, um erro meio que grotesco da arbitragem, que acabou gerando ali uma confusão imensa dentro de campo, que foi um jogador da equipe do Barra da Tijuca que recebeu 2 cartões amarelos e não foi expulso. Como é que acontece isso, Gustavo? Bom, foi um caso até inédito, né? O que aconteceu? Ele jogou o primeiro tempo com um número. Na volta do intervalo, voltou com outro número. Ele levou cartão amarelo, né? Com um número nas costas, com 13. E no segundo tempo, ele levou com 14, cartão amarelo. Consequentemente, era para ter sido expulso. 2 cartões amarelos está na regra do futebol, para ser expulso. É básico. Só que não, ele não foi expulso porque estava com um número diferente, o juiz não percebeu. A galera do Serrano, os jogadores, comissão técnica, torcida, todo mundo tentou avisar o juiz, que manteve a decisão de não expulsar o jogador. Pois é, e nessa hora, né, do jogo, foi ali mais ou menos no meio da segunda etapa, Barra da Tijuca ia vencendo e ia conseguindo a vaga para a final, né? O primeiro jogo foi 0-0, o Barra da Tijuca precisava vencer o segundo jogo, ia vencendo com o gol do Natan, então o Serrano poderia ter um jogador, já estava, aliás, os dois times já estavam com um expulso, porque teve confusão no início da partida, então o Serrano poderia ficar com um jogador a mais, ia ficar 10 contra 9, acabou não sendo expulso, foi uma confusão danada, o pessoal ameaçou não voltar para o jogo, mas o jogo acabou voltando. Minutos depois, ali o Magdiel fez o cruzamento para a área, o Vandinho disse que resvalou, a arbitragem deu o gol para o Magdiel, mas não importa, o Serrano conseguiu esse gol e conseguiu também o acesso para a Série A2 do Campeonato Carioca, voltando à segunda divisão aí após 3 anos, o Serrano que não conquista, né, o acesso para a primeira divisão desde a década de 80, pode então, quem sabe, a equipe de Petrópolis voltar ao cenário da primeira divisão no ano que vem, já que agora também está classificada para a Série A2 do Campeonato Carioca do ano que vem, de 2024. Mas também tivemos outro finalista, esse foi um pouquinho mais tranquilo, né? Exatamente, a Duque de Caxias venceu a equipe do Goitacás por 2-0, né? Brilhou, né, mais uma vez, a estrela do atacante Jonathan Chula. A gente teve um papo ontem no programa super bacana. Do lado do Serrano a gente conversou com o Diego Maciano, né, que é o zagueiro, o capitão, o experiente zagueiro da equipe, que está na sua segunda temporada pelo Serrano. E pelo lado do Duque de Caxias conversamos com o técnico Tinoco, né, que falou um pouquinho desse duelo contra a equipe do Goitacás, projetou a final, inclusive falou, né, dessa questão toda, deu a opinião dele sobre as polêmicas. Também teve polêmica, né, no jogo contra o Goitacás, principalmente contra a questão de impedimento, do ângulo da câmera, porque isso foi polêmico ao longo da semana. Como a gente falou, cada final de semana teve o seu jogo polêmico, né? O do Duque de Caxias e do Goitacás foi naquele na semana passada, teve tentativa de invasão da torcida no gramado, o pessoal tentando bater no juiz. Nessa semana foi mais o jogo do Serrano e do Barra da Tijuca. O jogo do Duque de Caxias acabou sendo um pouquinho mais fácil, né? O gol contra do zagueiro Marreta do Goitacás acabou abrindo o placar o Caxias, e aí depois o Jonathan Chula, artilheiro da Série B1 do Campeonato Carioca, 9 gols, acabou decretando, né, o acesso do Duque de Caxias. Então teremos as finais da Série B1 nos próximos 2 sábados, a partir agora do dia 25 de novembro, às 3 horas da tarde, Serrano e Duque de Caxias se enfrentam lá no estádio Atílio Marotti, e a grande final será no primeiro sábado de dezembro, dia 2, ali Duque de Caxias e a equipe do Serrano no estádio Marrentão, casa do Duque de Caxias. As duas equipes já chegam muito mais leves, né, para essa final, porque já conquistaram acesso, mas é jogo valendo taça, o pessoal não vai querer perder o título de jeito nenhum. Então essa é a Série B1.
Não tivemos Série B2, né, esse final de A situação semana. segue a mesma, né? Série B2 suspensa ainda com aquela questão, teve o julgamento, né? O Zizani é um interessado, porque o Zizani pode herdar a vaga do Rio de Janeiro, que escalou um jogador irregular, né? De acordo com a notícia de infração da equipe do Zizani. Então, não tivemos novidades até o momento sobre a questão do julgamento. Semifinais paradas, suspensas. Mas se tiver qualquer novidade, você pode ficar ligado que a gente vai falar lá no Instagram, @todasasdivisões, ou então no Todas as Divisões, segunda-feira, às 10 horas da noite, ali ou então depois do Elas em Campo, depende, ainda estamos ali ajeitando a programação nessas últimas semanas, mas você vai ficar por dentro de tudo que acontece também na Série B2. Mas tivemos também notícias envolvendo as equipes que se preparam para o Cariocão, da Série A do Cariocão do ano que vem, né, Gustavo? Exatamente, né? O Nova Iguaçu aí pegando, né, mostrando o elenco novo, apresentando o elenco novo para a torcida, né? Tem jovens promessas, tem jogadores contratados, tem jogadores experientes. Os destaques são dois. Xandinho, né, que brilhou nessa Copa Rio pela equipe do Olaria, vai jogar no Nova Iguaçu no ano que vem. Além dele, o Emerson Carioca, né, atacante conhecido, jogou na Portuguesa, estava no Sampaio Corrêa também. Outro reforço da equipe do Nova Iguaçu que vem investido bem para disputar essas competições no ano que vem. Então o Nova Iguaçu tá bem. O Nova Iguaçu vai disputar a Série D do Brasileiro, vai disputar a Copa do Brasil e também vai disputar aí a Série A do Campeonato Carioca. 16 jogadores também remanescentes dessa temporada, além do técnico Carlos Vitor, que segue à frente do Laranja da Baixada. Mas também tivemos uma notícia importante aí para a equipe do Volta Redonda, que o Volta Redonda anunciou nessa terça-feira que Jean Droz assinou um pré-contrato para, enfim, ser jogador de forma definitiva da equipe do Volta Redonda. Ele que está emprestado pela Jacuipense, equipe da Bahia, chegou, né, nesse ano pro Volta Redonda, foi um dos destaques da equipe na Série C, vai ter que voltar à equipe baiana para disputar o Campeonato Baiano, tem contrato ali até o mês de maio, mas a partir de maio de 2024, Jean Droz, então, assina de forma definitiva. Até o ano de 2025 será jogador da equipe do Volta Redonda, um dos grandes nomes da equipe nesse ano, está garantido pelo menos para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Uma grande notícia para o torcedor do Voltaço, né? Porque torce para não desfazer o elenco, como quase sempre tem ocorrido nos últimos anos. Exatamente, e também no programa de ontem, né, a gente teve o quadro Memórias da Bola, que a gente recorda aumentos históricos das equipes de menor investimento do Rio, e ontem foi a vez de relembrar a passagem de Pedrinho, ex-jogador atualmente presidente do Vasco, pela equipe do Olaria, né, no Cariocão 2012, fez sucesso, marcou o gol contra time gigante do futebol brasileiro. É isso, então Pedrinho no Olaria foi o nosso Memórias da Bola de ontem. E você que acabou perdendo isso, você pode ficar por dentro de tudo que aconteceu no Todas as Divisões, porque não acontece, você não conseguiu ouvir na hora, perdi, nunca mais vou conseguir ouvir. Não tem essa não. Aqui o papo é com a gente e você vai poder ficar por dentro de tudo que aconteceu no Todas as Divisões, no Spotify da Rádio Roquete Pinto. Você também pode acessar o Instagram do Todas as Divisões, que é @todasasdivisões, facinho, que lá a gente vai postar cortes de entrevistas, a gente vai postar o Memórias da Bola também, e você também vai ficar durante a semana ligado dentro de tudo que acontece nesse universo do futebol de menor investimento, Gustavo. É isso então, mais um Todas as Visões da Rede é entregue para vocês. Semana que vem estamos de volta. É isso, o programa você escuta na segunda-feira, depois do Elas em Campo, e na terça-feira você confere aqui no YouTube Todas as Visões na Rede. Como o Daniel falou, né, se você quiser conferir corte da entrevista, você pode acessar nosso Instagram, @Todas as Divisões, e também se você quiser conferir o episódio completo, né, todos que a gente já fez até agora, você pode acessar o Spotify da Rádio Roquete Pinto. Exatamente isso. Então, mais um Todas as Divisões da Rede entregue. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Até semana que vem.